Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa trilogia de webinars. Meu nome é Samuel Bernardo, faço parte da equipe técnica de consultores da Norte Gubizian Consultoria e Treinamento. Tenho 9 anos de experiência na condução de projetos de melhoria no ambiente produtivo e administrativo e também na gestão estratégica de negócios. Na linha acadêmica, a minha área de pesquisa está relacionada com modelos de excelência organizacional. Bom dia pessoal, sou Clemente da Balf, sou responsável pela área de operações e hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho do case Balf, a aplicação desse case na prática. Bom pessoal, o tema então desse webinar está relacionado com o Lean, a digitalização. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos debates, nas discussões acerca desse tema e de forma complementar, como o Clemente citou, nós iremos apresentar o case da Balf em sua jornada em direção à indústria 4.0, a digitalização dos seus processos. Legal, mas antes da gente entrar nessa questão do case, eu gostaria, Samuel, que você repassasse os conceitos que a gente discutiu no último webinar, até para que todo mundo fique alinhado. Bom pessoal, então, como o Clemente comentou, é importante que a gente resgate um pouquinho dos conceitos que foram apresentados anteriormente. O primeiro ponto, Clemente, que o pessoal comentou nos vídeos anteriores, está relacionado com a inexistência de uma receita de bolo para a implementação da digitalização. Isso acontece porque cada empresa possui as suas particularidades, um nível diferente de maturidade em relação aos seus processos. Então, cada caso precisa ser analisado individualmente. Apesar de não existir essa receita padrão para a implementação da digitalização, existem algumas recomendações. E uma das principais recomendações está exatamente relacionada com a utilização das ferramentas do Lean para dar o alicerce para a digitalização dos processos. E uma das ferramentas básicas que nós utilizamos para isso é exatamente o mapeamento de processos, através do VSM, do Value Stream Mapping, onde nós temos a oportunidade de enxergar quais são as melhorias para esse processo, quais são os pontos de não agregação de valor, quais são os gargalos desse processo, e a partir daí nós temos subsídios para poder direcionar a melhor solução em termos de automação e digitalização dos processos. Então, realmente, a gente pode afirmar que o Lean ele acaba sendo um alicerce para a implementação da digitalização dos processos. Uma coisa que a gente também costuma sempre debater nesse processo de implementação de melhorias está relacionado com a questão de efetivamente a gente atuar na melhoria dos processos. A gente sabe que com a automação a gente consegue ganhos consistentes, porém a gente precisa saber exatamente onde colocar energia, até porque os recursos são limitados. Então, fazer um bom mapeamento é fundamental, porque se a gente automatizar um processo ruim, muito provavelmente ele vai continuar sendo ruim, ou ele não vai alcançar todo o potencial de melhoria que ele poderia. Então, sempre tentar enxergar esse fluxo de valor, o que agrega, o que não agrega valor para os clientes, e a partir daí sim, começar a pensar no direcionamento de ações, de planos de ação relacionados com a automação dos processos. Um outro ponto também que foi debatido nos vídeos anteriores está relacionado à existência de 2 tipos de melhorias. As melhorias que são incrementais e as melhorias que são disruptivas. Então, nós sabemos que dentro das organizações, as melhorias disruptivas, elas acontecem com uma frequência menor, até porque isso demanda um certo investimento. Mas é fundamental que, nos períodos em que a organização não está atuando com um plano de ação para implementar uma automação mais consistente, mais robusta, que a organização siga fazendo, executando pequenas melhorias. Isso vai fazer com que os resultados da organização sejam acelerados. E até mesmo isso vai garantir que, após a implementação de uma melhoria mais robusta, que essa melhoria seja sendo aperfeiçoada pouco a pouco, sempre buscando a ideia do ciclo de melhoria contínua.
E uma outra questão também que é importante a gente enfatizar aqui, que foi bastante discutida nos vídeos anteriores, né, refere-se à quebra de paradigma que muitas empresas possuem em relação, né, ao investimento necessário para se implantar uma automação dos processos. Muitas vezes, né, as pessoas, as organizações têm uma visão equivocada de que para digitalizar um processo é necessário, né, um grande investimento. Isso não é uma verdade absoluta, né? A gente consegue, através de um mapeamento consistente, identificar pequenas melhorias, né, que demandam um baixo investimento e que vão trazer resultados bastante consistentes para a organização. Então esse é um ponto bastante importante da gente deixar claro para todos vocês que estão nos assistindo, né? Uma outra recomendação também que foi citada anteriormente refere-se ao networking, né? Então muitas pessoas, muitas organizações possuem algumas dúvidas, né, de onde começar a implementação da automação e da digitalização dos processos. Então é importante enfatizar, né, que nesse momento, principalmente para os segmentos em que esse tipo de iniciativa não é tão comum, que as pessoas busquem referências, né, participem de fóruns de discussão, né, assistam palestras, façam troca de ideias com gestores de outras organizações que já passaram, né, por uma situação similar, né? Isso é muito rico, né, e pode trazer grandes benefícios para todos os envolvidos. Eu cito bastante, né? Com certeza. Eu cito como um exemplo disso a própria parceria entre a Norte Gubizian e a Balluff, né? Então, nessa parceria nossa de alguns anos, né, nós temos a oportunidade de trazer conceitos técnicos relacionados ao Lean, né, para que vocês consigam otimizar os processos, fazer uma adequada desdobramento, né, um adequado desdobramento do plano estratégico. E por outro lado, nós temos a oportunidade de aprender cada vez mais com vocês soluções, né, para a digitalização desses processos. Essas soluções, de uma certa forma, acabam enriquecendo o nosso portfólio no momento em que nós vamos ofertar para outros clientes soluções de automação, né? Então, é uma troca muito saudável e que nós recomendamos que seja feito por todas as empresas, né, que tenham interesse em desenvolver algum tipo de projeto dessa natureza. Bom, pessoal, então, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de pedir ao Clemente que apresentasse, então, um pouquinho, né, da jornada da Balluff em direção, né, à digitalização dos seus processos. Bem, Samuel, falando um pouquinho da nossa jornada aí, né, quando a gente começou, acho que é importante entender quais eram as dores, né, o que a gente tinha de problemas no nosso processo e o que a gente queria resolver. Perfeito. Olhando lá, quando a gente começou, a gente tinha algumas dores que estavam muito relacionadas a cumprimento de prazos, problemas de flexibilidade e produtividade. Tá? E para poder resolver isso daí, o que a gente fez? Usou algumas ferramentas do Lean para nos alicerçar. A primeira delas foi o mapeamento do nosso processo. Então, através do Value Stream Map, a gente foi olhar o nosso processo, aonde estavam os problemas. Perfeito. E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente percebeu o quê? Que tinham várias atividades que não agregavam valor dentro do nosso processo. E que, através da digitalização, talvez seria a melhor forma de resolver esses problemas. Por quê? Quando a gente começa a tirar da mão do operador as atividades que não agregam valor, a gente começa a ter ganhos de produtividade. E na maior parte dos processos, a gente sabe que o tempo não está nas atividades que agregam valor, mas sim naquelas que não agregam valor. Tá? E a partir daí, que a gente começou a olhar o Value Stream Map, identificar essas oportunidades de melhoria, a gente passou a tratar todas essas oportunidades como um projeto. Tá? Perfeito. E sempre com o olhar do quê? De pôr foco naquilo que realmente traria resultado. Então, hoje, todas as oportunidades de melhoria dentro dos nossos processos são tratadas como oportunidade de ganho, a partir do momento que a gente consegue enxergar o que não agrega valor e aquilo realmente consegue se reverter em ganho. Legal. Por quê? A gente tira da mão do operador atividades que não estão agregando. Né? Por exemplo, testes,
controles que muitas vezes são necessários, mas que tomam tempo do operador. Muito bom, Clemente. Então, a gente consegue ver nitidamente, né, com base em tudo que você falou, que a Balluff está muito bem alicerçada nessa questão, né? Vocês seguiram as recomendações, né, iniciando o processo de implementação da digitalização com o mapeamento dos processos, para poder enxergar exatamente, né, onde estavam os pontos e em que efetivamente se justificaria o investimento. Essa é uma questão importante da gente comentar, porque hoje muitas empresas, né, acabam querendo entrar nessa onda da digitalização, né, nessa onda da indústria 4.0 e acabam fazendo qualquer coisa só para dizer, né, que é uma empresa do nível 4.0, uma empresa digital, né? E a gente sabe que esse não é o melhor caminho, né? Porque por mais que você possa ter um resultado, né, pontual, mas esse resultado ele não se sustenta ao longo do tempo. Então, realmente a gente precisa ter esse entendimento, né, dos pontos do processo em que a gente pode implementar, né, essa automação, e que isso vai se refletir em um resultado consistente para a organização, que seja sustentável, que de fato agregue valor, né, para o processo e para as pessoas de uma maneira geral. Então, isso realmente acaba sendo fundamental, até pela aquela questão que eu comentei no começo, de conseguir mostrar a viabilidade técnica e financeira do projeto. Muito provavelmente, né, quando a gente identificar uma oportunidade de automação, de digitalização, nós vamos ter que montar um projeto e apresentar isso para alguém aprovar o investimento. Exatamente. Então a gente precisa ter técnicas para poder, né, apurar de fato qual é o potencial ganho dessa implementação e posteriormente, né, após aprovado, após implementado, conseguir efetivamente apurar esse ganho, demonstrar a viabilidade, né, desse processo para que a gente possa abrir novas portas para a digitalização de novos processos, de novas linhas de produção. Bom, dito isso, então, Clemente, gostaria de pedir para você comentar um pouquinho com o pessoal quais foram os problemas que a digitalização dos processos, né, auxiliou a Balluff a eliminar. Bem, Samuel, como eu comentei, no nosso processo produtivo a gente tinha algumas dores, né, que estavam muito relacionadas à questão de prazo de entrega, cumprimento de prazo, produtividade e flexibilidade. E eu acredito que esse seja um problema não só nosso lá na Balluff, mas que muitas empresas têm esse mesmo problema. Não é uma particularidade exclusiva da Balluff. Não, né? Porque principalmente quando você fala em casar flexibilidade com produtividade, isso gera um grande problema, né? Eles andam na contramão. E para nós, a digitalização trouxe essa solução. Por quê? Dentro do nosso sistema, a gente tem um grande número de itens ativos que são produzidos. E dentro desses itens eu produzo lotes que vão desde uma peça até 500 peças, por exemplo. E aí, para que a gente consiga resolver esse problema e ter flexibilidade para atendimento de cliente, porque muitas vezes esses lotes de uma peça são para atender um cliente que está com máquina parada. Uhum. E eu preciso ter essa flexibilidade no meu processo. Então, para resolver isso, quais foram as soluções adotadas? A gente passou a utilizar rastreabilidade por RFID. Tá? A rastreabilidade por RFID, ela proporciona a identificação dos lotes em todo o processo. Eu consigo diminuir esses lotes em lotes menores, sublotes, o que me permite flexibilidade. Só que para isso, a gente também implementou sistemas de visão inteligentes, que eles funcionam como pokayokes digitais. Esses pokayokes, ao longo do processo, eles servem para quê? Para estar sinalizando para os operadores quando tem alguma movimentação errada, a necessidade de um setup num dado equipamento, fazendo com que eu evite o erro antes que ele aconteça. Tá? Junto a isso, a gente também aplicou soluções integradas para identificação e controle de ferramental. Tá? Então, todo ferramental,
ele consegue ser identificado, a gente consegue controlar, por exemplo, a utilização dele por equipamento e, além disso, eu sei o momento exato em que eu preciso mandar esse ferramental para uma manutenção produtiva. Isso facilita demais a operação, porque aí eu consigo eliminar paradas desnecessárias por uma falta de manutenção. Em momentos de pico, às vezes, né? O que é mais crítico ainda. Isso é extremamente positivo no processo, porque a gente consegue trabalhar preventivamente. Tá? Outra coisa que, quando a gente junta tudo isso, o processo fica mais robusto. E com isso a gente começa a trabalhar de maneira que se evite erros. Então o processo fica mais fluido, a gente resolve os problemas de flexibilidade, produtividade e qualidade. Legal, Clemente. É muito importante você comentar essa questão da flexibilidade, porque isso realmente acaba sendo um desafio hoje para grande parte das organizações, né? Então, no passado, se exigia muito a questão de custo, então produzir com custos baixos, né? Posteriormente, o mercado foi avançando, o nível de exigência dos clientes também foram avançando, né? Então passou-se a exigir, além de custos, qualidade, né? E hoje nós estamos em um momento em que os clientes exigem custo, qualidade, flexibilidade e velocidade na entrega dos produtos, né? Então você ter a possibilidade de fazer setups cada vez mais rápidos, né? Considerando que isso, né, dentro da filosofia do Lean é um tempo de não agregação de valor, torna-se um diferencial para a organização, né? E como a gente comentou, não basta apenas que a gente olhe para os processos, né, e fale, olha, nós vamos implantar uma automação nesse setup. Não, né, a gente precisa realmente entender quais são as etapas do processo que justificam essa automação, né? Uma técnica do Lean que pode ser empregada nesse sentido é o SMAD, né? A troca rápida de ferramental. Então, associar, né, a automação com uma análise de SMAD pode trazer ganhos substanciais para as organizações, né? Você comentou também da questão dos Pokayokis, né? Então, trabalhar automações, né, relacionadas a sistemas à prova de erros, né, também podem trazer diversos benefícios para a organização, né, como você mesmo citou, né, evitar que o problema aconteça, né, e preferencialmente evitar que esse problema seja percebido pelo cliente final, né. Então, trabalhar todos esses dispositivos à provas de erro faz com que as organizações reduzam drasticamente, por exemplo, a incidência de retrabalhos, né? Reduz o índice de reclamação de clientes e tudo isso pode ser associado, então, né, olhando do ponto de vista da automação com as práticas do Lean. Então isso é algo bastante importante, né, bastante viável hoje de ser adotado pelas organizações. Bom, Clemente, você citou então uma série de problemas, né, que a digitalização auxiliou a Balluff a resolver, apresentou também algumas soluções, né? Então eu gostaria que agora você comentasse um pouquinho para o pessoal quais foram os grandes benefícios, né, que essa digitalização trouxe para a Balluff. Bem, Samuel, sem dúvida nenhuma posso te dizer que um dos maiores benefícios é a possibilidade de tomada de decisão com base em dados reais do processo. Tá? Hoje na Balluff a gente tem basicamente dois tipos de processo. A gente tem os processos manuais e os processos automatizados. E quando a gente começou a desenhar a digitalização no chão de fábrica, um dos maiores desafios era justamente essa questão de poder digitalizar os processos manuais. E aí a gente começa a falar um pouquinho da questão da desmistificação da digitalização nos processos. Porque desmistificar essa questão de que só é possível automatizar ou digitalizar processos que já são automatizados. Hoje na Balluff, a gente tem um mapeamento total de processos críticos. A gente consegue mapear esses processos críticos. A gente tem acesso remoto, consegue ter acesso remoto aos dados produtivos, isso em tempo real, o que facilita demais a tomada de decisão. Sem dúvida. E, além disso, esses dados, a gente consegue trazer eles para o chão de fábrica, de maneira
que isso se reverte em transparência de processo. E quando a gente coloca essa transparência do processo na fábrica, automaticamente a gente começa a ver melhora dos resultados. Isso se reflete diretamente nos indicadores. Com certeza. Bom, Clemente, essa questão da disponibilidade das informações realmente é um ponto bastante interessante de ser comentado e discutido um pouquinho mais, né? Muitas vezes as empresas seguem por um processo de automação, não com o objetivo principal de ter essas informações em mãos, né? Mas isso muitas vezes acaba sendo um efeito colateral extremamente positivo, né? Por que isso, pessoal? Porque o fato da gente conseguir, né, apurar a performance em tempo real na linha de produção faz com que os próprios operadores eles consigam monitorar o seu desempenho, né? Dessa forma, eles conseguem verificar se os resultados estão ou não atendendo a parâmetros previamente definidos. E nesse sentido, conseguem atuar de forma corretiva em eventuais desvios. Isso gera um enorme senso de pertencimento, né, para esses colaboradores. Isso faz, inclusive, com que a gente mude um pouquinho, né, a forma de se trabalhar. Porque num processo em que nós não temos as informações disponíveis, existe muita dependência do gestor da área, que precisa ficar percorrendo muitas vezes a linha de produção para poder identificar, né, esses dados, tomar cuidado com a questão da acurácia dessas informações, ao passo que se a gente conseguir, né, ter sistemas que façam a apuração automática, em tempo real dessas informações, nós já vamos ter esse direcionamento para as equipes. Então, de uma certa forma, a gente também acaba, né, eliminando tempos de não agregação de valor, que estão exatamente associados, muitas vezes, ao apontamento, né, da performance da linha de produção. Além disso, a gente consegue também aumentar o tempo de resposta. Porque se a gente consegue fazer o monitoramento em tempo real, sempre que houver um desvio do processo, rapidamente as pessoas conseguem identificar esse desvio, né, e atuar de forma corretiva. É importante comentar isso também, né, porque a gente que trabalha muito essa questão da execução de planos de ação, execução de melhorias, né? Existe uma máxima de que se as pessoas não sabem se elas estão ganhando ou se elas estão perdendo, elas sempre continuarão executando os processos da mesma forma, né? Ao passo que se elas conseguem enxergar isso, né, elas muito provavelmente vão tentar buscar novas formas de fazer o trabalho, exatamente porque querem buscar uma performance superior. Então, por isso que eu comentei, né, que isso muda até a forma, né, como as pessoas enxergam os indicadores, os resultados e até a ação proativa dessas pessoas no sentido de tentar buscar alternativas para melhorar os resultados. Bom, e além dos benefícios, né, dessa disponibilização das informações, né, para o chão de fábrica, eu queria destacar também aqui uma questão que eu considero extremamente importante e que está relacionado com essa temática que nós estamos debatendo um pouquinho aqui, que está relacionada exatamente com o trabalho padrão. Muitas vezes as empresas acabam achando que pelo fato de eu ter um processo automatizado, não há necessidade de se ter um trabalho padrão, né? E muito pelo contrário, todo processo precisa dispor de um trabalho padrão, né? Até porque nós estamos falando aqui de algumas alternativas, né, que não demandam tanto investimento, né? Então, essas alternativas, muitas vezes, elas não são 100% automatizadas. Então, nós temos dispositivos, por exemplo, alguns andons, que podem sinalizar para o colaborador quando o processo não está operando dentro da performance aceitável, né? Então, nesse momento, o operador precisa identificar, ele precisa saber, né, que um determinado equipamento, que uma determinada máquina está sinalizando um desvio. E o mais importante, ele precisa saber o que fazer a partir daí, né? A gente tem uma cadeia de ajuda, ele sabe quem ele precisa acionar, que tipo de ação ele precisa fazer sempre que uma ocorrência dessa acontecer. Então, o trabalho padrão independe se o processo é automatizado ou não. Sempre nós vamos, né, ter essa necessidade.
Eu costumo dizer, né, sempre quando a gente vai desenvolver projetos de melhoria, que o conhecimento, ele é da empresa, ele não é do operador. Então não pode ficar exclusivamente na cabeça das pessoas, porque um dia, se essa pessoa deixar a empresa, ela pode levar o conhecimento com ela. Então todo o conhecimento precisa ficar registrado, e o melhor modelo de registrar isso é através do trabalho padrão. E uma outra questão que eu queria trazer aqui também para a discussão, que até acaba sendo um pouco polêmica essa questão, que está relacionada à resistência que muitas vezes os colaboradores, né, impõem nesse processo de implementação, seja de automação ou de digitalização. Por quê? Porque existe um certo receio de que, se eu automatizar um processo, consequentemente eu vou reduzir o tempo de operação, e isso vai fazer com que, né, abra a possibilidade para que a empresa faça alguns cortes na linha de produção, né? Então, sempre quando a gente está trabalhando com projetos de melhoria, né, e que um dos efeitos do projeto seja, né, a redução do tempo, né, que essas pessoas se dedicam ao processo, a gente precisa sempre trabalhar com uma estratégia de que, olha, né, nós, mesmo reduzindo o tempo, nós não vamos reduzir, né, pessoas na linha de produção. Então, a ideia é, se nós tivermos mais tempo disponível, nós vamos direcionar esse tempo disponível para fazer novas melhorias para o processo. Dessa forma, a gente cria um ciclo virtuoso, né, sem desmotivar a equipe, o time de trabalho. E aí, né, obviamente que ao longo do tempo pode ser que a gente faça um volume de melhorias que realmente, né, a gente vai ter que reduzir o quadro de funcionários. Mas nós não vamos fazer isso através de demissões, mas sim nós vamos utilizar o próprio turnover da empresa, né, para que aos poucos as pessoas que forem saindo, deixando a empresa de forma voluntária, nós não vamos repor essas pessoas, né? Então, dessa forma, a gente não cria, né, aquele ambiente de terrorismo em que as pessoas ficam preocupadas, será que eu posso perder o meu emprego com a implementação desse projeto? Né? Então, a gente quebra essa questão, principalmente porque a gente precisa que todos estejam motivados e super empenhados, né, no desenvolvimento e fazer acontecer esse projeto. Né? Então, a gente precisa realmente transparecer que esse projeto é algo positivo, que vai agregar valor para a empresa e muitas vezes, né, trazer uma série de benefícios para os próprios colaboradores. Né? Hoje nós temos automações que visam melhorar, inclusive, as questões ergonômicas de trabalho. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho de convencimento de todas as partes interessadas no projeto. Bom, Clemente, diante disso, então, gostaria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de aceitação da digitalização dos processos na Balluff. Claro. Bom, a digitalização, ela traz com ela também uma mudança de cultura dentro da organização. Sem dúvida. Por quê? Quando a gente olhou o nosso processo e como os operadores reagiam à questão da digitalização no chão de fábrica, a gente percebeu já no primeiro momento que a maior dificuldade deles estava não na questão do medo da digitalização em si, mas sim na questão de não conhecer o que era digitalização. O que aquilo traria para o processo dele. E, mais, além disso, a transparência que isso traria para o processo. Porque ele teria o processo dele mapeado, isso estaria, de certa forma, visível na fábrica para que todo mundo visse. Então, à medida que a gente começou a trabalhar isso, o conhecimento, os benefícios, o que isso traria para ele no resultado do dia a dia, eu digo que isso foi um ganho. Tá? Isso foi um ganho, e eu digo que é um ganho não mensurável. Tá? Por quê? Hoje, a gente tem operadores que foram, pela necessidade que eles perceberam com a tecnologia chegando na fábrica, eles perceberam que era necessário se qualificar, que a qualificação se fazia necessária. E aí hoje eu tenho vários operadores que foram buscar qualificação. Então hoje eles fazem curso técnico, fazem engenharia e estão buscando se qualificar. Uma outra questão que eu acho que ficou bem evidente com a digitalização na fábrica é
a parte da gestão. Os gestores hoje, eles mudaram a forma de encarar o processo. Porque, como você mencionou, é comum, quando você tem um indicador ou resultado, o gestor passar o dia correndo atrás daquele indicador para poder atingir o resultado. E com a digitalização, ele percebe que o quê? Que o monitoramento do processo, ele é tranquilo. Acontece de forma independente. Né? Acontece de forma independente. E ele tem isso na palma da mão. À medida que ele consegue ver os dados no celular, ele consegue ver os dados no monitor, ele não precisa estar efetivamente no processo. Perfeito. E quando ele não precisa estar efetivamente dentro do processo, sobra mais tempo para ele cuidar das pessoas. Então a gestão hoje, ela passa mais tempo cuidando das pessoas, identificando quais necessidades aquele colaborador tem e o que ele precisa fazer para resolver as necessidades daquele colaborador. E até pensando em questões estratégicas do negócio, né? Seja por qualificação, por necessidade, enfim, ele consegue ter essa visão. E aí o gestor, tendo mais tempo para cuidar das pessoas, automaticamente o resultado vem de uma forma mais tranquila. Perfeito. Porque você passa a ter pessoas mais preparadas e qualificadas. Inclusive, Samuel, a gente tem até alguns relatos de alguns colaboradores falando sobre essa questão, né, de como eles viam a digitalização antes e hoje, o que isso trouxe para eles na questão do dia a dia mesmo. Legal. Agilidade e melhoria no processo. Digitalização para mim é resultado, é transparência no processo, transmitido em tempo real. Medo porque não tinha conhecimento do processo, né? E também que achava que não ia dar certo. Meu medo é não me adaptar ao processo e ter dificuldade no meu dia a dia de trabalho. Era difícil, viu? Era complicado, a eficiência não ia, atrasava as OPs, sabe? Era difícil, era bem complicado. O processo antes era apontar tudo manualmente, aí tinha dificuldade de você não saber qual que é as ordens, a sequência das ordens. O maior benefício foi a agilidade, né? A gente sabe a hora que começa uma ordem, a hora que termina essa ordem, onde ela está, se ela está parada, então teve bastante assim, resultado, com muita eficiência. Transparência no processo, você consegue enxergar melhor o que você tem que fazer, qual que é a próxima ordem, você ganha agilidade no processo também. Com a digitalização eu busquei, né, qualificação no mercado, né, e para mim foi de grande melhoria para mim. Eu pude entender melhor o processo, né, estou aprendendo ainda, então é contínua, né. Me trouxe muitos benefícios pessoais e profissionais também, que foi buscar mais conhecimentos, conhecer melhor o processo. Muito bom. Como nós vimos, então, a digitalização dos processos traz uma série de benefícios para a organização, né? Inclusive, a gente pôde conferir, inclusive, nos depoimentos, que realmente todo esse processo promove, né, uma mudança de cultura dentro da organização. Isso é nítido, né, na fala dos colaboradores. Para fechar, pessoal, eu queria só fazer um último comentário, né, que dentro das organizações hoje se fala muito na questão da excelência organizacional, né, de se buscar a excelência organizacional. E cada vez mais, né, a digitalização dos processos vai ser um pré-requisito para que as organizações possam alcançar esse estado de excelência, principalmente por promover a integração dos processos, a integração dos modelos de gestão, né, facilitando então todo esse acesso às informações que vão subsidiar as tomadas de decisão numa velocidade muito maior, que é o que se demanda cada vez mais no mercado, né? Decisões ágeis, né? E que vão impactar diretamente a performance das organizações. Pessoal, esse tema da digitalização, né, ele é bastante amplo,
mas aqui eu acho que a gente conseguiu elucidar um pouquinho mais esses conceitos, trazer alguns exemplos, né, para mostrar para vocês que é possível sim fazer a digitalização, né, com baixo investimento, e que realmente, né, todo esse processo, essa digitalização pode trazer uma série de benefícios para a organização. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem os comentários de vocês, inclusive, né, com sugestões para novos vídeos que a gente possa desenvolver. Deixo aqui também os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn, caso vocês queiram, né, entrar em contato para discutir, né, eventualmente debater uma questão. A gente está aberto para esse tipo de diálogo. Isso é muito importante e é enriquecedor para os dois lados. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Bem, pessoal, eu agradeço também a todos vocês que participaram. Espero que de alguma forma esse conteúdo venha ajudar vocês a entender um pouquinho mais essa questão da digitalização. E, como o Samuel falou, caso vocês tenham alguma coisa que tenham interesse em conhecer de forma mais profunda, deixa para a gente um comentário para que a gente possa preparar os próximos webinars com base no desejo de vocês. E também deixo aqui o meu convite para caso as empresas que se interessarem queiram conhecer o nosso processo, fica o convite para que vocês venham a Balluff e conhecer a aplicação dos produtos, a digitalização e como isso está funcionando no nosso chão de fábrica. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.